Bom dia, pessoas. Bem-vindos à nossa pré-férias. Tudo certo por aí, né? Ou você bom, quem que é esse aqui na imagem? Que você pôs aqui distorcido, é o Ciro Gomes? Legal, então vamos lá, vamos continuar a nossa revisão. Começamos lá na quarta-feira. Vê se alguém lembra que tipo de exercício que eu parei. Se foi em movimento circular. Eu cheguei um pouco depois na aula, mas se eu não me engano, eu peguei o restinho, né? Se eu não me engano, você falou que ia começar a revisão de transmissão no MCU. Ah, legal. Valeu, ô Lamai. Imagina. Deixa eu achar aqui. Nossa lousa. Então vamos lá. Transmissão do movimento circular. Fecha. Paraná. Visão. Exercícios. Então, deixa eu achar aqui. Cadê? Transmissão. Transmissão MCU. Pronto. Aqui está um exercício de transmissão. Mas para a gente começar a falar, resolver esse exercício, vamos lembrar o que significa transmissão. Transmissão significa transferência, né? E a transmissão no movimento circular, quer dizer, a transferência do movimento circular, no que ela envolve, basicamente? Então, lembra lá, você tem duas possibilidades para ter transmissão. Uma delas, duas polias em contato, né? Se você colocar duas polias em contato, aí a gente já sabe que elas vão girar em sentidos opostos, ok? Aqui ocorre uma transmissão quando as polias estão em contato, polia ou engrenagem, tá? Sim, ocorre uma transmissão. Por quê? O que é essa transmissão, essa transferência? É transferência do quê? Quando você coloca uma das polias em movimento, então, por exemplo, se eu girar a polia aqui, que é a minha mão esquerda, uma velocidade de 5 metros por segundo, se a velocidade escalar linear dela é 5, como ela está em contato com a polia que é a minha mão, com a outra polia que é a minha mão direita, obrigatoriamente ela vai fazer essa segunda polia girar com uma velocidade exatamente igual a dela. Então a gente chama de transmissão porque a gente considera que uma polia transfere a sua velocidade para outra, ok? Então por isso que é transmissão, é uma transferência de velocidades. Mas qual velocidade? Angular? Não. Pensa, está em contato. Então, se essa polia aqui percorrer, por exemplo, um arco de 1 metro, essa outra também vai percorrer um arco de 1 metro. Se é contato, deslocamento linear, ó, o tanto que esse meu dedo girar, esse daqui também vai girar. Então, o deslocamento linear é o mesmo, no mesmo intervalo de tempo. Isso significa a mesma velocidade linear. Então, transmissão é uma transferência de velocidade linear, que pode ser feita no contato ou através de uma correia. Imagina aqui uma correia interligando essas duas polias. Por que com correia também é uma transmissão, uma vez que não tem o contato entre as polias? É porque a correia está em contato com uma delas. Então, se eu estou girando essa daqui com 5 metros por segundo, a correia que está acoplada a ela vai girar, vai movimentar com 5 metros por segundo. E como a correia está em contato com a outra polia, há uma transferência de velocidade da correia para outra polia. Então, nós temos duas possibilidades para transmissão: ou contato ou através de correia. Na transmissão por contato, as polias giram em sentidos opostos. Na transmissão por correia, as polias giram no mesmo sentido. Ok? Então, vale lembrar que, como aqui as engrenagens estão identificadas por letras, eu vou deixar no resuminho assim, ó, que
Na transmissão, o resuminho de transmissão é esse daqui, ó, transmissão. As velocidades lineares são iguais, porque ocorre uma transferência de velocidade linear. Então, eu escrevi assim, ó, transmissão é uma transferência de velocidade linear, não angular, linear, ok? Bom, e o que vira isso quando a gente fala nessa transferência de velocidade linear? Ó, significa dizer que a velocidade de uma polia vai ser exatamente igual à da outra. E como é que se calcula a velocidade linear? Lembra, é 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, dá 2, vai ser 2π vezes o raio vezes a frequência. Aí a gente corta lá 2π com 2π, né? Corta, corta. Nos sobra isso daqui, ó, que R1F1 é igual a R2F2. Quando a gente pensa em análise matemática, né, o estudo analítico da transmissão, é exatamente isso. R1F1 igual a R2F2. E o que quer dizer essa expressão que está em azul, Fernando? Quer dizer que o produto do raio pela frequência permanece constante. Quando o produto entre duas grandezas é constante, significa dizer que elas são inversamente proporcionais. A polia de maior raio tem a menor frequência. É só você lembrar, ó, uma polia, né, uma roda de maior raio, frequência, lembra que é número de voltas dadas na unidade de tempo. Então, quanto maior for o raio da polia, menor vai ser o número de voltas que ela vai dar num certo intervalo de tempo. Se eu marcar lá, por exemplo, 5 minutos, aí tem uma polia grande e uma polia pequenininha. Aí eu vou analisar qual delas dá o maior número de voltas. A gente sabe intuitivamente que a polia menor ela vai dar um maior número de voltas do que a polia maior, mesmo tendo a mesma velocidade. É que o raio é diferente, certo? Então, a grandona, para dar uma volta completa, demora muito mais tempo do que a pequenininha, certo? Então, quem tem o maior raio tem a menor frequência. Quem tem o menor raio tem a maior frequência, certo? Isso é transmissão. Isso, só isso. Muito bem. Onde que ocorre transmissão na bicicleta, Fernando? A transmissão na bicicleta ocorre entre a coroa e a catraca. Onde que está localizada a coroa? Onde você tem o pedal. Onde você tem lá o pedal. Ok? Lá é a coroa. E onde que está a catraca? Está lá na roda traseira. A catraca e a roda traseira estão contidas no mesmo eixo. Mesmo eixo. Então, vou anotar aqui, ó. No caso da bicicleta, agora aqui vou ser bem específico, da bicicleta. A transmissão ocorre entre catraca e coroa. Então, já vou escrever isso. Ó. O raio da catraca vezes a frequência da catraca é igual ao raio da coroa vezes a frequência da coroa. A transmissão, então, é entre catraca e coroa. Por quê? Porque elas estão interligadas pela corrente. A corrente é uma correia. Ok? E o que mais? O que mais tem de importante lá na bicicleta? A catraca que está lá atrás, ela está no mesmo eixo da roda traseira. O que significa isso? Você imagina no mesmo eixo você ter duas polias de tamanhos diferentes. Aí você vai lá e gira o eixo. Na hora que você gira o eixo, as duas polias vão girar juntas. Com a mesma velocidade linear? Não. Porque é o seguinte, você imagina uma polia menor e uma polia maior. Então, imagina girando juntas. Girando juntas significa ter a mesma frequência. Se elas vão ter a mesma frequência, elas vão ter a mesma velocidade angular. Então, você imagina um determinado ângulo. Pega um arco de uma polia menor e o arco da polia maior. O arco da polia de maior raio é maior. O deslocamento linear é maior da polia de maior raio. Mas a velocidade angular é a mesma. Então, você imagina aqui, ó, você colocar uma borrachinha pequenininha e uma borracha grandona. E gira o eixo.
As duas borrachas vão girar juntas, tá? Isso é transmissão? Não, isso não é transmissão. Então, nós vamos escrever aqui assim, ó, que entre catraca, vamos colocar assim, ó, catraca barra roda. Que roda? Traseira da bicicleta. O que elas têm em comum? Se elas giram juntas, elas têm a mesma velocidade angular. E daí que elas têm a mesma velocidade angular, Fernando? Como é que calcula a velocidade angular? É 2π vezes a frequência. Então, aqui fica 2π vezes a frequência. Aí você tem 2π dos dois lados. O que você faz? Você corta, claro. E aí o que te sobra? Que a frequência da catraca é exatamente igual à frequência da roda traseira. Outra coisa que a gente não pode esquecer da bicicleta, tá? O vestibular cobra uma questão sobre bicicleta, Fernando? Cobra. Eu sei que ainda está cedo para vocês, mas já é uma revisão para vocês, tá? Não esqueçam disso, ó. Entre a catraca e a roda traseira, como elas estão no mesmo eixo, elas giram juntas, ou seja, apresentam a mesma velocidade angular. Se é a mesma velocidade angular, é a mesma frequência. E para que serve tudo isso daqui da bicicleta, Fernando? Para a gente determinar qual é a velocidade de uma bicicleta. Como é que se determina a velocidade de uma bicicleta? Ora, pessoas, determinar a velocidade da bicicleta nada mais é do que determinar a velocidade do movimento circular da roda traseira. Por que da roda traseira e não da dianteira, Fernando? Porque quem traciona o chão é a roda traseira. O que é tracionar o chão, Fernando? É trocar forças com o chão. Quando você pedala, a roda traseira empurra o chão para trás e o chão reage empurrando a roda para frente. Por isso que você tem um movimento, certo? E na roda traseira? A roda traseira, se você virasse de posição, ela só é arrastada, certo? Não significa que ela é travada e vai travar, não é isso. Ela é arrastada, ela gira, mas ela é arrastada, ok? Porque quem solicita o movimento é a roda traseira e não a dianteira. E daí, determinar a velocidade de translação da bicicleta nada mais é do que determinar a velocidade do movimento circular da roda traseira. E como é que eu determino a velocidade do movimento circular de uma roda? 2π vezes o raio de quem? No caso é da roda. Vezes a frequência de quem? Da roda. Aí, ó, é assim que determina a velocidade de bicicleta. E daí? Bom, e aí você começa assim, ó. Entre a catraca e a coroa, você tem uma transmissão. Normalmente, os exercícios, o cara te dá o raio da catraca, o raio da coroa e te dá a frequência da coroa, que é o número de pedaladas por segundo, ok? E aí, com esses três dados, você descobre a frequência da catraca. Aí você tem que lembrar que a catraca e a roda estão no mesmo eixo. Então, a frequência da roda é a mesma da catraca, ok? Sabendo a frequência da roda e o raio da roda, você descobre a velocidade dessa bicicleta. Certo? É isso, transmissão do movimento circular, pessoas. Nada mais do que isso. Ok? Fernando, esse exercício que está aparecendo aí, que caiu no Enem em 2016, não tem nada a ver com bicicleta. Não. Mas é transmissão? É transmissão. Por quê? Dá uma olhada nas engrenagens. Elas estão em contato. Certo? Se tem contato entre as engrenagens, significa transmissão. E se significa transmissão, é esse azul clarinho aqui, ó. Raio vezes frequência permanece constante. Ok? Então, eu faço o print dessa página porque eu vou apagar tudo que eu escrevi para poder resolver esse exercício. Lembra que eu falei, faço o print e deixa aí. Quando a gente voltar de férias, aí eu solicito alguma coisa a respeito desses prints. Tá bom? Não vai ter que imprimir nada, fica sossegado. Mas você precisa ter esses prints aí. Pronto? Peraí, Fernando. Aí, beleza, pode. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar para poder resolver esse exercício aí. Vou aumentar a borracha aqui, senão não rende o serviço, né? Então vamos lá.
Opa. Ah, não, apaga mesmo. Deixa eu ler primeiro o que está escrito ali. Frequência do giro do ponteiro. Sem querer eu apaguei. Então vamos lá. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. Então, olha lá onde está o motor. Aqui, ó, o eixo do motor está aqui. O eixo do motor, nesse eixo do motor nós temos a engrenagem A. Então, a frequência do motor é a frequência da engrenagem A, tá? Aí a engrenagem A está em contato com a engrenagem B. A engrenagem B e a engrenagem C estão no mesmo eixo. Então, B e C têm a mesma frequência. E a engrenagem C está em contato com a engrenagem D de dado. E a engrenagem D está no eixo que contém o ponteiro. Então, a frequência da engrenagem D de dado é a frequência do ponteiro. Certo? Então, vamos lá. A frequência do motor é de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Bom, o que representa número de dentes? Se aqui que nós falamos sobre transmissão não tinha nada de número de dentes. Percebam o seguinte, a engrenagem A tem 24 dentes, a B já tem 72. Qual a diferença entre elas? O tamanho. O tamanho. Então, observe que o número de dentes é diretamente proporcional ao raio. Quem tem o maior número de dentes? Quem tem o maior raio. Então, ao invés de eu trabalhar com raio, eu posso trabalhar com o número de dentes. Dá na mesma. A proporção é a mesma. Ok? Então, muito bem. Ele quer a frequência do ponteiro aqui em RPM. Se ele quer em RPM, eu não preciso fazer conversão de unidade. Certo? Não preciso. Vou trabalhar com RPM mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu preciso chegar na frequência do ponteiro. A frequência do ponteiro é a frequência da engrenagem D de dado. Só que a única coisa que eu sei é a frequência do eixo do motor. E lembrando mais uma vez, no eixo do motor nós temos acoplado aqui a engrenagem A. Então, quando ele fala que a frequência do eixo do motor é 18 RPM, isso significa que a frequência da engrenagem A é de 18 RPM. E a engrenagem A está em contato com a engrenagem B. Então, aqui eu tenho uma transmissão, ok? Então, nós vamos fazer uma transmissão entre A e B. Vamos lá, substituindo valores. Eu não tenho raio, mas eu tenho número de dentes. Então, eu uso a proporção do número de dentes, não tem problema algum, tá? Então, no lugar do raio de A, 24. A frequência da engrenagem A. Lembra que ela está no eixo do motor. Então, ela tem a frequência do motor, 18. Raio da B. Vamos lá. Número de dentes da B, 72. E a frequência, nós estamos procurando. Aí, pessoas, é claro, primeiro, antes de você fazer conta, você simplifica o que pode, né? Divide aqui por 24, dá 1. Divide aqui por 24, dá 3. Aí você acha que a frequência da engrenagem B vai ser 18 dividido por 3, ou seja, 6 RPM. Observe o seguinte, ó, a engrenagem de A é 18 e a de B é só 6. Está vendo que a frequência da B é menor? Por quê? Porque o raio é maior. Tá bom? Pronto. Achei que a frequência da B é de 6 RPM. E preste atenção que a engrenagem B ela está no mesmo eixo da engrenagem C. Isso significa dizer que elas giram juntas, ok? Então, a frequência da engrenagem C é exatamente igual à frequência da engrenagem B, que no caso, nós achamos 6 RPM. Beleza? Tá, Fernando, e daí? Agora, a engrenagem C está em contato com a engrenagem D. Tá vendo? Contato. Então, é uma transmissão. Então, vamos fazer a transmissão entre C e D. Então, fica RC, FC,
igual a RD vezes FD. Raio da engrenagem C. Vamos lá, número de dentes dela, 36. Vou trocar a cor aqui. Então, o raio da C, 36. Frequência da C, ó, frequência da C é a mesma da B, porque elas estão no mesmo eixo, 6. Raio da D de dado, raio da D, 108. A frequência da D é o que a gente está procurando. Claro que antes de fazer conta, simplifica o que você puder, né? Divide aqui por 36 dá 1, divide aqui por 36 dá 3. Aí você isola FD, vai dar 6 dividido por 3, 2 RPM. É esse o resultado? O resultado é, mas é isso que ele pede? Não. Ele pede a frequência do ponteiro. Aí você tem que responder assim, se fosse uma questão aberta, né? O ponteiro, ele está no mesmo eixo da engrenagem D. Então, ele apresenta a mesma frequência. Você responderia assim, ó, frequência do ponteiro é igual à frequência da engrenagem D. Assim sendo, a frequência do ponteiro vai ser igual a 2 RPM. Isso aqui que eu estou mostrando é uma questão aberta, tá? Claro que num teste você vai acelerar, né? Vai fazer o mais rapidamente possível. Tá aí, ó. Isso que é transmissão do movimento circular. Beleza? Passa um print aí da página. Vê se tem alguma pergunta. Posso passar? Pode passar. Beleza. Então, ótimo. Aí a gente encerra a revisão do movimento circular uniforme, certo? Pelo menos essa análise cinemática, né? Cinemática, não quero dizer análise escalar, não cinemática, é escalar. Bom, aí nós temos agora, vamos dar uma mesclada para dar uma distraída um pouquinho, para a gente mudar e variando um pouco o assunto, tá? Para a gente pular agora da mecânica, vamos falar um pouquinho de ótica, depois a gente volta para a mecânica e assim por diante. Bom, o que é essa próxima questão? É uma questão de revisão sobre espelho. Qual espelho? Plano. Ok. O que eu preciso saber de espelho plano? De todas as características. Então, vamos lá. Vamos relembrar as características dos espelhos planos. Certo? Então, vamos lá. Primeira característica extremamente relevante. Qual é? Que o espelho plano, ele só promove imagens virtuais. Então, as imagens são virtuais. Aí a pergunta é, por que as imagens são virtuais mesmo? Porque lembra que o objeto colocado diante do espelho, a imagem forma atrás do espelho. Por isso ela é virtual, ok? Segundo ponto relevante desse espelho, que é uma de suas características, é o que a gente chama de simetria. O que quer dizer simetria, Fernando? Espera aí, deixa eu só escrever aqui. Simetria. A simetria lembra o seguinte: se eu tenho um objeto colocado a 1 metro de um espelho plano, a imagem dele vai formar 1 metro, porém atrás. Quer dizer, a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Isso é simetria, ok? As distâncias do objeto ao espelho é exatamente igual à distância da imagem ao espelho. Beleza? 3. Outra característica relevante. Eu chamo aqui de troca de lados. Eu acho mais fácil do que falar sobre inversão, tal. Troca de lados. O que quer dizer esse troca de lados? É só você lembrar de como é escrito ambulância, né? Porque aquela é escrito ao contrário.
Então, assim, ó, imagina que aqui está o espelho. Eu vou tirar o celular daqui, tá? Mas imagina que aqui é o espelho. A superfície refletora dele é essa daqui. Então, se aqui está o espelho, eu coloco a minha mão esquerda aqui. Como é que forma a imagem dessa mão? A imagem dessa mão, ó, forma assim. Repetindo, olha aqui, ó. Quem está mais próximo do espelho? O meu polegar. Quem que vai estar mais próximo do espelho? O polegar, a imagem do polegar. Então, o que aconteceu? Ele, pum, troca de lados. É só você, pum, rebater. Tá bom? Essa é outra característica do espelho extremamente relevante. O que mais? Outra coisa importante sobre a imagem. Outra coisa importante sobre a imagem. Lembra que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Comentei com vocês na aula, faz pouco tempo. Se eu tenho aqui um objeto de 10 centímetros de altura, o tamanho da imagem também vai ser 10 centímetros. Fernando, mas como é que eu sei se o observador enxerga esses 10? Não. Não tem nada de observador. Nada disso. Para. Não tem nada disso. O tamanho da imagem é sempre do tamanho do objeto. Se um observador vai ver do mesmo tamanho ou não, depende. Depende do quê? De onde está esse observador. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se o objeto tiver 10 centímetros, a imagem tem 10 centímetros. Quer dizer, o espelho não altera o tamanho da imagem, igual no esférico. O esférico, conforme você vai movimentando ele, o tamanho da imagem vai tornando diferente. Uma hora ela é maior, uma hora ela é menor, uma hora ela é do mesmo tamanho, uma hora ela vai lá para o infinito, outra hora ela se torna virtual. Lembra disso? Então, nos espelhos esféricos, conforme você muda a posição do objeto, muda o tamanho da imagem. Agora, aqui não. O tamanho da imagem é sempre o mesmo do objeto. Se vai ser visualizada ou não, aí depende da localização do observador e depende do que a gente chama de campo visual. Campo visual. E uma coisa você tem que saber determinar, o campo visual. Vamos falar que esse meu celular é exatamente o espelho que nós temos. Aí eu tenho um observador aqui. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. Como é que eu faço para descobrir o campo visual desse espelho para esse observador? Mede a distância dele até o plano onde está o espelho. Já fiz muito isso aí, né, em exercício. Mede até aqui. Joga para trás a mesma distância. Então, aqui atrás é como se fosse a imagem do observador. Aí você alinha com uma régua as extremidades do espelho e traça uma reta, traça uma reta. Essa região cônica aqui é o que a gente chama de campo visual. Tá bom? Cair em determinação de campo visual é difícil, mas se cair, você não pode errar. Ó, eu vou representar aqui para vocês não esquecerem. Isso daqui precisa... Opa, isso aqui não. Isso daqui é importante, tá? Vamos fazer um pedacinho aqui, ó, nem que for pequenininho, só para eu lembrar como é que é. Vamos fazer aqui o espelho. Aqui está o espelho. A superfície refletora dela é essa daqui de baixo, tá? E aí a gente coloca um observador aqui assim, ó. Aqui é um observador. Como é que eu determino o campo? Desculpa, o observador tem que estar na frente do espelho, né, Fernando? Então, atrás não está nada, né? Claro. Aqui, ó, aqui é o observador. Aí esse observador vai olhar aqui para o espelho, né, que é a superfície refletora, aí qual é todos os pontos contidos aqui que ele consegue visualizar através do espelho. Você vai montar o campo visual dele. Como é que você constrói o campo visual dele? Primeiro, aqui, ó, é o plano onde se encontra o espelho. Então, o espelho está aqui, ó. Então, a primeira coisa que você faz, você pega a régua e perpendicularmente a esse plano, você mede a distância do observador até o plano onde se encontra o espelho. Mediu? Joga para trás, como se você estivesse construindo a imagem do observador, certo? A imagem. Então, aqui esse ponto alaranjado aqui, ó, é como se fosse a imagem desse observador. Vou chamar de olinha. Aí você pega a sua régua e alinha direcionalmente a imagem desse observador com as extremidades do espelho. Então, alinha com essa extremidade e traz.
Alinha lá com a outra extremidade. E traça. Pronto. Ok? Tá, e daí? Então, lembra, o observador está aqui. Ele olhando para o espelho, ele vê tudo que estiver contido nessa região aqui, ó. Essa região é o que a gente chama de campo visual, certo? Então, você sempre mede a distância do observador até o plano onde se encontra o espelho. Joga a mesma distância para trás, que é como se fosse a imagem desse observador. Aí você pega a régua, alinha direcionalmente as duas extremidades do espelho e traça. Aí você vai determinar aqui qual é o campo visual desse espelho. Tá bom? Outra característica que nós vimos do espelho plano, qual é? Rotação. Lembra de rotação? E na rotação, o que eu tenho que saber? Que beta é 2 vezes alfa. Lembra o que é isso? É assim, ó. Aqui eu tenho um espelho plano, certo? Aqui tem um objeto que eu devo visualizar esse objeto através do espelho. Então eu tenho que ver a imagem desse objeto, ok? Só que assim, ó, para eu enxergar esse objeto, raio de luz proveniente dele tem que incidir no espelho, refletir e chegar nos meus olhos. Só que olha o que está acontecendo. O raio de luz está incidindo no espelho, refletindo e passando para cá, ó. Não chega aqui no meu campo visual, está aqui, ó, para fora, ó. E aí a gente mede a direção entre qual é a trajetória que o raio deveria propagar para chegar no meu olho e aqui realmente ele está propagando e não chegando no meu olho. Aí eu meço o ângulo formado entre essas duas direções. Então vamos imaginar que tem aqui um ângulo de 40 graus. Se eu tiver aqui um ângulo de 40 graus, eu tenho que girar o meu espelho. Quanto que eu giro o espelho? Lembra que o ângulo de giro do espelho é o alfa. O beta, que é o 40 graus, é o ângulo formado entre as duas direções de propagação dos refletidos, onde ele deveria vir e onde realmente ele vai. Então, forma aqui um ângulo de 40 graus. O que eu tenho que fazer com o espelho? Girar o espelho. Quanto que eu giro o espelho? 20 graus. O alfa é sempre metade do beta. Qual é a incidência de rotação no vestibular, Fernando? Muito baixa. Muito baixa. Mas se cair, a gente não pode perder, tá bom? Muito bem. Sétima característica importante. Lembra de translação? Se eu tenho um objeto diante do espelho, se eu movimentar o espelho, a imagem também movimenta. E o que eu preciso saber? Que a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Sempre o dobro. Ok? E a última característica, que é a oitava, que é o que a gente precisa para resolver esse exercício, que é aquela sobre número de imagens. Como é que se calcula o número de imagens de um objeto colocado diante de dois espelhos que formam entre si um ângulo alfa? Lembra a expressão? O número de imagens é igual a 360, seria um giro completo, sobre alfa menos 1. O que é esse menos 1, Fernando? Ora, você tem aqui ó, os dois espelhos e você coloca um objeto. E aí você é o observador. Então, você vai ver número de imagens, né? Você vai ver várias imagens aqui. Só que você também está vendo o objeto. Como a expressão matemática é para número de imagens, a gente tem que descartar o próprio objeto. Ok? Aí, você, tratando desse exercício que nós vamos resolver, vamos traduzir. Vamos lá. Dois espelhos planos estão dispostos, dor de ouvido, de maneira a fornecer 9 imagens de um determinado objeto. Então, o número de imagens, 9. Assim, concluímos que o ângulo formado entre os espelhos, ó, o número de imagens, 9. Então, fica 9 igual a 360 sobre alfa menos 1. Pega esse menos 1, joga para o lado de lá, ele vai positivo. Aí vira 10. Então, fica 10 igual a 360 sobre alfa. Aí você multiplica em cruz de modo a isolar o alfa, né? Aí você obtém que alfa é 360 por 10, ou seja, 36 graus. Pronto. Esse é o ângulo formado entre os espelhos para que se obtenha 9 imagens de um determinado objeto. Beleza? Isso é espelho plano. Apenas isso. Faça um print
Ô, Fernando, Pode falar. você lembra aquele exercício que você deu das bailarinas lá? Lembra? Você não corrigiu com a gente, né? Ou corrigiu? Não sei. Eu ia pedir para você fazer rapidinho, Eu se acho que eu possível. corri, sim. Corrigiu? Eu acho que eu comentei. Em todo caso, vamos lá. Eu não posso não ter escrito na lousa, mas quer ver? Quantas bailarinas haviam? Que compareceram? É, 3. 3. A plateia precisaria enxergar quantas bailarinas? 24. 24. Então vamos lá. Número oficial de visualizações. A galera tinha que ver 24. Dessas 24, 3 eram reais, certo? Certo. Então sobravam quantas imagens? 21. Tá dando para entender? Aham, A tá. plateia precisaria ver 24. Só que 3 são as próprias bailarinas. Então a plateia vai ver 21 imagens. Certo? Certo. Quem que promove 21 imagens, Lamãe? Quem vai promover 21 imagens? Os dois espelhos. Sim, de quem? Essas 21 imagens são 21 imagens de quem? Das 3 bailarinas? Das 3 bailarinas. Então, 21 imagens não é de uma bailarina, e sim de 3. Certo? Aí Certo. a pergunta vem: a expressão matemática a gente usa para quantos objetos colocados entre os espelhos? Olha aqui, Só. um só. Ok? Então eu não posso usar com 3 bailarinas, eu tenho que usar com uma só. Se eu tenho 21 imagens, mas eu tenho 3 bailarinas, quer dizer que cada bailarina promove quantas imagens? 7. Concorda? Cada bailarina promove 7 imagens. Aí o total, 21 imagens. Mais as 3 bailarinas, total de 24. Certinho? Certo. Então, cada bailarina promove 7 imagens. Agora você vem aqui, ó. Número de imagens, 7, igual a 360 sobre alfa menos 1, porque é de cada bailarina. Joga para cá, vira 8. Alfa igual a 360 sobre 8, dá 45, né? Isso. 45 45. graus, pronto. É assim que acha. Beleza? Beleza, valeu, Fernando. Difícil? Tem que raciocinar, né? Você tem que Mas pensar. o raciocínio é bem bacana, né? A galera Sim, é interessante. tem que ver 24. Só que 3 são reais. Então, na verdade, são 21 imagens. Só que se você pensar na expressão matemática, a expressão matemática é utilizada para um objeto e não para 3. Então, o que você precisa fazer? Pega essas 21 imagens e divide entre as bailarinas, as reais, que são 3. Então, quer dizer que cada uma tem que promover 7 imagens. Aí, eu sabendo que cada uma promove 7, aí eu vou na expressão matemática. Certinho? Certinho. E desculpa se já tiver feito. Relaxa, sem problema, filho. Tranquilamente. Tranquilo, tranquilo. Que dia que é hoje? 13? 12? 14? 14, né? O dia do desfile da Semana Euclidiana seria amanhã, né? Seria no 15, é isso? Isso mesmo. E tá tendo a Semana Euclidiana virtual? Tá, no caso, que nem ontem a gente tava você deve ter percebido que diminuiu o número de alunos, talvez. Percebi. E a gente a gente começa na segunda aula. Tipo, a gente começa a segunda aula, a gente consegue assistir um pouquinho, só que aí 9h30 a gente tem que sair. E o que vocês têm? Que você está participando do quê? São lives, tipo, sobre Euclides da Cunha, Guerra de Canudos e tudo Ah, tá. envolvendo. Entendi. Entendi. Mas no normal, se tivesse tudo normal, tem um negócio de jogos também, não tem? Sim, tem jogos euclidianos. Legal. Então tá bom. Então vamos para adiante. Bom, isso aqui foi um espelho plano para dar uma relaxada, né? Agora vamos dar continuidade aqui na nossa revisão. Agora eu vou pegar um tema pesado. Qual é o tema pesado? É cinemática vetorial. Esse daqui
é o tema mais pesado, na minha opinião, da mecânica. Por quê? O que a gente precisa saber de cinemática vetorial? Bom, é assim, ó, a gente tem que tentar enxergar o assunto da maneira mais simples possível. Então, para eu enxergar esse assunto da maneira mais simples, eu preciso entender conceitualmente esse assunto. Se eu entender conceitualmente o que é cada coisa, fica muito mais fácil, tá? O que, Fernando, propriamente dito? Bom, quando a gente estuda cinemática escalar, logo no comecinho desse ano, nós brincamos de estudar 3 grandezas. Isso foi no presencial ainda. Deslocamento, depois velocidade, e por último, aceleração. Nós estudamos essas 3 grandezas. Quem sabe me dizer como é que determina cada uma? Deslocamento. Como é que a gente acha um deslocamento escalar? Primeiro, como é que simboliza? Que letra que eu uso para simbolizar deslocamento escalar? S. Novembro. Delta S. Delta S. Isso, delta S. E como é que determina delta S? Deslocamento final menos inicial? Posição final menos posição inicial, que é S menos S0. Perfeito. Depois vem velocidade. Como é que se determina a velocidade? Vamos escrever aqui então primeiro. Ó. Espera lá. Aqui no deslocamento. Então você já sabe que o deslocamento é delta S, que determina como posição final menos posição inicial. Beleza. Depois, velocidade. Aí você vai falar assim, bom, mas qual velocidade, Fernando? Eu tenho 2 tipos de velocidade, não é? Uma delas é a média. Como é que determina a velocidade média? É isso aqui que a gente precisa saber para a gente conseguir interpretar melhor a cinemática vetorial, tá? Isso a gente precisa saber, ok? Isso é só conceito, então a gente precisa saber. Como que se determina a velocidade média? Você está vendo que eu coloquei 2 flechas, quer dizer que existem 2 maneiras. Quais? Uma delas você tem obrigação de lembrar, delta S sobre delta T. Essa você tem a obrigação de lembrar. A outra maneira de calcular a velocidade média. Lembra, se eu te der 2 avaliações, valendo de 0 a 10, como é que eu tiro a média? Somo as 2 e divido por 2. Faço a média aritmética. Então, velocidade média também se determina pela média aritmética entre 2 velocidades instantâneas. Instantâneas. O que é velocidade instantânea? Velocidade num dado instante. Como é que se determina a velocidade num dado instante? Nós já comentamos isso, quarta-feira, através de uma função de velocidade. Como se chega numa função de velocidade? Derivando a função do espaço. Ok? E, finalmente, a aceleração. Como é que se determina a aceleração? Qual aceleração, Fernando? Também tenho 2? Tem. Mas a principal delas é a média. Como é que se determina essa aceleração média? Também temos 2 maneiras, assim como na velocidade. Ou é ΔV sobre ΔT, ou é a média aritmética entre 2 instantâneas. Como é que se obtém uma aceleração instantânea? Através de uma função temporal, né, de aceleração. Uma função de aceleração. E como é que se obtém uma função de aceleração? Derivando uma função de velocidade. Derivando a função de velocidade. Também já comentamos anteriormente. Beleza?
Então, esse é o básico da cinemática escalar. Esse é o básico, a gente precisa saber isso, tá? Qual é a função? Se eu tivesse assim, ó, eu preciso dar uma função, um conceito para a função da velocidade. O que a velocidade, na verdade, ela faz? Ela mede a rapidez com que um corpo sofre deslocamento. Ah, tá. Então, ela mede a variação da posição do corpo. É isso? Num dado intervalo de tempo. Isso. Ela mede a variação da posição do corpo na unidade de tempo. Perfeito. Qual a função da aceleração? Variar a velocidade. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Função da velocidade é variar a posição. Função da aceleração é variar a velocidade. Isso tudo no aspecto escalar. Tá? Por isso que velocidade é deslocamento escalar por tempo. Aceleração, variação da velocidade escalar por tempo. Beleza? Faça um print que eu vou apagar essa página. Só que essas três grandezas, quais, Fernando? Essas que eu coloquei aqui, ó, deslocamento, velocidade e aceleração. Só que elas não são grandezas escalares. Deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Vetoriais. Então, no aspecto vetorial, deslocamento vetorial. Como é que se determina deslocamento vetorial? Como é que simboliza deslocamento vetorial? Ou se simboliza por D ou por ΔR. D ou ΔR. Como que eu represento o deslocamento vetorial de um corpo? Simples. Presta atenção que eu não vou colocar nem trajetória. Ó, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Então, um corpo saiu do ponto A e foi até o ponto B. Como, Fernando? Do jeito que você quiser. Pode ir em linha reta, pode fazer no zigue-zague. Do jeito que você quiser, pode fazer uma curva. Do jeito que você quiser. A trajetória que ele descreveu, você pode escolher à vontade. Agora, o que é o deslocamento vetorial dele? Presta atenção. Quando a gente fala que uma grandeza ela é vetorial, significa que para representá-la eu utilizo um vetor. E o que é um vetor aqui para nós no ensino médio? E depois, quando você está no ensino superior, você vai ver realmente o que é um vetor, né? Vetor não é simplesmente aquela flecha. Tá? Uma função matemática pode ser um vetor, uma grandeza vetorial, uma função matemática. Depois você vai ver certinho no ensino superior o que é o conceito realmente de grandeza vetorial. É aquela que se obtém uma outra grandeza. Quando você faz o produto dela por uma outra, obtém uma outra grandeza. Bom, deixa isso para o ensino superior do seu. Se é que você vai para essa área, né? Mas é assim, ó. Então, o corpo saiu do A e foi até o B. Como é que eu represento a grandeza vetorial deslocamento? Através de um vetor. E como que é um vetor aqui para nós? É um segmento de reta orientado. Que começa onde? Quando você começou a analisar. E termina onde? Onde você terminou de analisar. O que é nossa situação problema? É um corpo que sai do A e vai até o ponto B. Então, onde é que começa a nossa situação problema? No ponto A. Onde é que termina? No ponto B. Então, se eu quiser demonstrar um deslocamento vetorial do corpo que saiu de A e foi para B, basta pegar a régua e desenhar um vetor de A para B. Pronto. É só isso. Mais nada. É isso daqui, ó. Isso daqui foi o deslocamento vetorial dele. ΔR ou D, né? Tanto faz. Pronto. Ó, presta atenção. Que esse deslocamento vetorial tem módulo, é o tamanho. Mas como é que mede o tamanho? Aí eu preciso de uma escala, né? Eu preciso de uma escala. Senão, assim, de cara, não tem como. Preciso de uma escala. Ou um diagrama, um quadriculado, ou a representação certinha de uma trajetória, com seus marcos e assim por diante. Tá?
Então, o módulo é o tamanho. Direção e sentido é, aí, ó, é a reta que une os pontos A e B. Pronto. Mais nada. Mais nada. Isso é deslocamento vetorial. Quer dizer, eu estou tratando um deslocamento não só pensando na posição de onde ele partiu e a posição onde ele chegou. Eu faço a diferença do fim menos o início, eu tenho um deslocamento. Aí é escalar. Escalar. Ok? Escalar. Agora, o que é o deslocamento? No seu devido conceito, porque é grandeza vetorial o deslocamento. Ok? É vetorial, não é escalar. Então, o que é o deslocamento vetorial? Ora, se é vetorial, tem que se representar por um vetor. Então, tem que ser um vetor que sai do início e vai até o fim. Pronto. É um vetor aqui, ó. Mais nada. Só isso. Simples assim. Tá bom? Beleza. E daí, Fernando? Aí cai para a velocidade. Vamos embora para a velocidade. Como é que você determinaria a velocidade vetorial média? Ora, velocidade vetorial média. Esse daqui é o que mais cai, tá? É ΔR. É o módulo de ΔR sobre ΔT. Olha que belezinha. Fácil. Como é que você acha a velocidade média escalar? Escalar média. ΔS, deslocamento escalar, sobre ΔT. E a vetorial? Deslocamento vetorial sobre tempo. E o que é esse deslocamento vetorial? O que é esse ΔR, Fernando? É a medida do vetor verde ali, ó. O tamanho dele. Pode ser 10, 20, 30, 40, 50 metros, seja o que for. É o tamanho dele. E ΔT é o intervalo de tempo que ele gastou de A até B. Pronto. Certo? Aí você vai falar assim, beleza. No deslocamento vetorial, você falou que a grandeza tem que ser representada através de um vetor, e o vetor tem modo, direção e sentido. O vetor ΔR é o tamanho do vetor verde. A direção e sentido do vetor ΔR, ele começa, é um segmento de reta, né, que começa na análise da situação problema e termina no final da situação problema. Então, é um segmento de reta que une esses dois pontos, certo? Certo. Quero saber como é que determina a direção e sentido da velocidade vetorial média. Porque o módulo da velocidade vetorial média é aplicar essa expressão matemática. Agora, qual é a direção e sentido desse vetor? Pessoas, a direção e sentido desse vetor é o mesmo desse. Eu vou até fazer uma bolinha aqui. Ó, isso aqui é para vocês lembrarem que a direção e sentido desse vetor é o mesmo desse. Ponto final. Mais nada. Certo? Ah, legal. Tudo bem. Não é difícil. Não, não é difícil. Você sabe por que a direção e o sentido da velocidade média tem que ser o de ΔR? Por quê? Imagina o corpo que saiu daqui e veio para cá. Né? Então, vetorialmente, ele sai dessa posição, vem para cá, o deslocamento dele é esse. Quando a gente vai medir a velocidade, a gente precisa saber qual foi o deslocamento vetorial. E qual é a orientação do deslocamento vetorial? É uma reta, né? A direção que une os pontos A e B. Então, vetorialmente, para onde ele tem velocidade? Nessa direção que une os pontos A e B. Então, por isso que a direção e sentido desse vetor tem que ser o mesmo desse. Ele não pode, se ele está deslocando desse ponto A para esse ponto B, ele não pode ter a velocidade para lá. Ele tem que ter a velocidade realmente na direção que une os pontos A e B. Deu para entender? Senão não tem muito sentido. Né? Como é que um corpo que sai daqui e vem para cá, ele sai daqui e vem para cá, como é que ele vai ter velocidade para lá? Não tem como. Ele tem que ter a velocidade entre os pontos A e B. Certo? Pois bem, isso é a média, não é, Fernando? É. Mas tem uma tal de escalar também, que você... Escalar não, desculpa. Uma instantânea também que você falou, não é? É. O que eu preciso saber de velocidade instantânea? Pelo amor de Deus, grava isso. Ó. Da velocidade instantânea, você precisa saber representar o vetor velocidade instantânea. E como é que se representa o vetor velocidade instantânea? Pelo amor de Deus, grava isso. O vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. É isso que você precisa saber da velocidade vetorial instantânea. O vetor ele é sempre tangente à trajetória. Claro que aqui nós estamos imaginando que o corpo está movimentando nesse sentido. Tá? Tangente à trajetória no sentido do movimento. É isso que a gente precisa saber.
Isso daí está relacionado a quê, na verdade? Por que que ele tem que ser tangente no sentido do movimento? Isso é inércia, pessoas. Isso é pela inércia. Lembra da inércia? Quando a resultante das forças externas atuando num corpo for igual a zero, se o corpo estiver em movimento, a tendência dele é manter o movimento retilíneo e uniforme. Então você imagina o seguinte, que nesse ponto aqui onde eu representei, ó, e nesse ponto aqui, você imagina que o corpo vai escapar da curva, porque todo corpo, lembra, para fazer uma curva, tem que ter uma força puxando ele para o centro da curva, senão ele não faz curva. Se você arremessar um corpo num local onde não existe ação de forças externas nesse corpo, ele tende a manter movimento em linha reta para sempre. Nunca mais ele para. Nunca mais ele para. Vai movimentando em linha reta. O que faz um corpo sofrer alteração na sua direção de movimento é força. O que faz o corpo fazer uma curva é uma força atuante. Lembra do lance? Não sei se nós vimos lançamento oblíquo. Lançamento horizontal, certeza que nós vimos. Você lança um corpo horizontal, ele cai assim, né? Pum! Formando um arco de parábola. Ele faz uma curva. Por que que ele faz a curva? Porque tem a força-peso puxando. Então tem que ter uma força para alterar a direção de movimento dele. Porque se não houver uma ação de força externa, a tendência desse corpo é manter o movimento em linha reta para sempre, nunca mais ele para. Beleza? Então nesse pontinho preto, que é onde eu representei o vetor, se no ponto preto não houvesse nenhuma ação de força externa atuando no corpo, ou se houver ação de força externa resultante entre elas for igual a zero, a tendência desse corpo é manter o movimento em linha reta. E é isso que a gente faz com o vetor velocidade. Mostra qual seria a direção e sentido do movimento dele, caso a resultante das forças atuando nele fosse igual a zero. Pronto. Beleza? Então, isso é uma demonstração de qual a direção e o sentido que o corpo apresenta nesse instante. Nesse instante, ele está movimentando nessa direção, nesse sentido. Se você pegar um intervalo de tempo, aí você vai vendo que ele vai fazendo curva, porque tem força puxando ele para o centro. Mas nesse instante, qual é a direção e sentido do movimento dele? É a direção e sentido desse vetor. Aí. Certo? Tangente à trajetória. É isso. Então, se você pegar, então quer dizer que aqui, por exemplo, Fernando, se fosse aqui assim, nesse outro ponto aqui, ó, nesse outro ponto, se eu tivesse que representar nesse instante qual é a direção e sentido do movimento do corpo, aí já seria um outro vetor diferente? Exato, seria esse, ó. Lembra que tangente é tocar só nesse ponto, né? Aqui, ó. Então, nesse instante, a direção e sentido do movimento do corpo é essa, representado pelo esse vetor cor-de-rosa. Você está vendo que o vetor vai mudando. Por que que ele vai mudando a direção e sentido? Tem uma força puxando o corpo para o centro da curva. Senão ele vai embora em linha reta, gente. Ele vai embora em linha reta. Certo? Isso é velocidade vetorial. Isso é velocidade vetorial. Vamos lembrar de novo. Qual que é a função da velocidade escalar? Variar a posição escalar, o espaço. Qual é a função da velocidade vetorial? Variar a posição vetorial do corpo. Mais nada. Só simples. É isso daí, mais nada. Bom, na minha opinião, até aí é bem tranquilo. Aí entra na aceleração. A aceleração ela dá um pouco mais de trabalho, né? Apesar que a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Como é que eu acho a aceleração vetorial média? A aceleração vetorial média. Como é que eu acho o módulo dela? É o módulo de ΔV sobre ΔT. Pronto. Simples assim. Isso é fácil. Não é? É. Se eu fosse calcular a aceleração média aqui, ó, desse ponto para esse, eu ia ter que fazer esse ΔV, não ia? Ia. Mas o que é esse ΔV? É pegar esse valor, que é o final, menos esse valor, que é o inicial? Esse ΔV tem uma flechinha em cima. O que é isso? Subtração de vetores. Então, eu teria que fazer uma subtração de vetores. Eu vou fazer não a representação do que está aí realmente, mas se eu tiver assim, ó, dois vetores assim, ó, o vetor A e o vetor B. Você coloca ele pé com pé. Se você está fazendo A menos B, ó, você vai obter, por exemplo, ΔV
Vou falar que o ΔV é A menos B. O ΔV é um vetor diferença. Como é que se obtém o vetor diferença? O vetor diferença, aí você tem que lembrar, hein? É um vetor que sai da cabeça do último e vem até a cabeça do primeiro. Então aqui, ó, o ΔV seria esse vetor alaranjado. Ó. Isso daqui seria ΔV. Aí como é que você vai achar? Aí ou é Pitágoras, lei dos cossenos e assim por diante. Aí você tem que lembrar lá de operações com vetores. Mas isso daqui é só para mostrar para vocês que ΔV com a flechinha em cima não é simplesmente pegar um valor final menos um valor inicial. Não. É uma subtração vetorial. Então você tem que ter os dois vetores, coloque-os pé com pé. Aí o vetor diferença ele sai da cabeça do último na expressão matemática. Sai da cabeça do último e vai até a cabeça do primeiro. Pronto. Aí como é que você acha o valor disso? Aí você precisa ver que figura geométrica que você tem. Para ver se você aplica Pitágoras ou se você aplica lei dos cossenos. Certo? Basicamente é isso. Isso é para média. Tudo bem? Faz um print aí. Eu vou dar uma apagada aqui, pelo menos no vetor ΔR. Pronto. Só tirar o vetor ΔR daqui para falar da aceleração instantânea. Aí, moçada, quando a gente vai lá para a aceleração instantânea, aí o que eu tenho que lembrar basicamente é que a aceleração instantânea, a gente brinca com ela com as suas componentes, na verdade, né? Tangencial e centrípeta. A gente decompõe a aceleração vetorial nas duas componentes, centrípeta e tangencial. E o que eu preciso saber? O que é cada uma, né? Quem que é essa componente, quem que é essa componente, como se determina o valor dessa componente, como se determina o valor dessa componente e qual a função dessa componente, né? Bom, aceleração tangencial. Primeira coisa que você precisa lembrar é que essa menina aqui é a mesma coisa da aceleração escalar. Ou seja, para a sua determinação, você faz simplesmente ΔV sobre ΔT. Só isso. E o que ela promove no corpo? Variação do módulo da velocidade vetorial. Variação do módulo da velocidade vetorial. Ela faz o módulo aumentar ou diminuir. Tipo, aumenta no movimento acelerado, quer dizer, a velocidade vai aumentando, o valor numérico, e diminui no movimento retardado. Simples. Essa é a função dela. Tá? Quer dizer então que essa tal de aceleração tangencial é aquela aceleração que a gente estuda lá na cinemática escalar, chamada aceleração escalar? Isso, exatamente. É a mesma. É a mesma. Só que lá a gente chama só de aceleração. Se fôssemos dar corretamente a nomenclatura daquela aceleração, teria que chamar aceleração tangencial. E a função dela é variar o módulo da velocidade. Ponto. E essa outra? Bom, se velocidade é grandeza vetorial, varia em módulo, direção e sentido, não é? Quem varia o módulo? A tangencial. O que faz a centrípeta? Varia direção e sentido. Essa é a função dela. E como é que a gente determina essa aceleração centrípeta? Aqui você precisa saber, hein? Você tem duas possibilidades, ó. Duas opções para determinar a centrípeta. V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes o raio. Uma das duas. Qual? Aí depende, né? Depende do que você está trabalhando. Então, o básico é o seguinte, ó. A aceleração, quando a gente vai trabalhar com a aceleração vetorial, a gente faz a decomposição dela nas suas componentes, tangencial e centrípeta. A tangencial varia o módulo da velocidade, por isso se determina igual a aceleração escalar, ΔV sobre ΔT. E a centrípeta se determina por V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado sobre R. A função da centrípeta é variar a direção e sentido do vetor velocidade. Dá uma olhada aqui, ó. Vê se você percebe que esse vetor é maior que esse. Se esse vetor é maior que esse, é porque o módulo da velocidade está aumentando. Quem faz o módulo da velocidade aumentar daqui para cá é essa daqui, ó, é a tangencial. Ok? Agora, observa qual é a direção e sentido desse vetor, observa qual é a direção e sentido desse vetor. Está vendo que eles não estão na mesma direção e sentido. A direção e sentido está alterando, variando.
Quem faz variar a direção e sentido do vetor velocidade? Essa componente, a centrípeta. Ok? Então a gente guarda assim, ó, que a tangencial ela só existe nos movimentos variados, acelerado ou retardado. E a centrípeta só existe nos movimentos curvilíneos. Ok? Vamos lá. A imagem mostra dois caminhões trafegando em estradas paralelas. Se no instante da captura dessa imagem o velocímetro de cada um indicar o mesmo valor, quer dizer que o módulo da velocidade é o mesmo, é correto afirmar que os vetores velocidade dos dois caminhões eles têm o mesmo módulo, pessoas. A direção e o sentido é diferente. Por quê? Esse caminhão, o vetor velocidade dele é para cá. E esse outro, o vetor velocidade é no sentido contrário, né? As pistas são paralelas, né? Certo? Então, eles têm o mesmo módulo da velocidade, só que eles têm, o mesmo módulo e a mesma direção, né? Porque são paralelos. Só que os vetores de velocidade têm sentidos opostos. Um caminhão está indo para lá, o outro está vindo para cá. Ok? Tem mesmo módulo e mesma direção. Só tem sentidos opostos. Então, vamos lá. Os vetores de velocidade dos dois caminhões são iguais em módulo, direção e sentido? Em módulo é, em direção também é, em sentido não. B, iguais em módulo e sentido? Não, em sentido não é igual, tá errado. Iguais em módulo e direção, mas com sentidos opostos. Aí, ó. Isso daí, tá vendo? Esse exercício é um exercício de cinemática vetorial, estilo Enem. É difícil? Não. Os vetores de velocidade, o velocímetro está usando o mesmo valor, é o mesmo módulo da velocidade. Por que é a mesma direção, Fernando? Porque são paralelos, né? São paralelos. Um está vindo para cá, o outro está indo para lá. Então a direção é a mesma. Só que o sentido do caminhão da direita é para lá e da esquerda é para cá. Sentidos opostos. Beleza? Façam o print e coloquem um nome no chat para mim como chamada, por gentileza. Verifique se tem alguma pergunta. Ó, vocês estão em 17 na aula, só que 9 colocaram o nome. Quer dizer que tem 8 alunos que devem estar dormindo. Esses 8 alunos, eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar da Eliana fazer o print da página, tá, o documento que vai para a delegacia é o documento que eu faço. Tá? A lista de presença é a que eu faço. Então, se você entrou na aula, eu pedi para colocar o nome, você está dormindo, aí perdeu, não posso fazer nada. Certo? Isso é um documento. Se eu der algum tipo de problema, eu tenho como provar que você não estava participando da aula. E aí, aí você vai ter que brigar lá com a delegacia de ensino, não é comigo, hein? E nem com a Eliana. É com a sua mãe na delegacia de ensino, hein? Presta atenção, abre o olho. Olha lá, faltam 5 ainda para colocar o nome. Bom, nós vamos encerrar por aqui, porque não dá tempo de começar outro assunto. Até o término do nosso ano letivo, a gente vai estar fazendo a revisão de tudo que nós vimos ao longo desse ano, tá bom? Eu espero aí que vocês aproveitem essas 2 próximas semanas de descanso, descansem bastante, e para a gente voltar com gás renovado para encerrar esse ano letivo, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso para vocês, e até daqui 2 semanas, se Deus quiser. Tá bom, gente? Aproveitem, descanse. Daqui a pouco, daqui 15 dias, nós estaremos juntos. Fiquem com Deus. Tchau. Descansa. Bom proveito. Tchau, tchau.